E virei para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem. Apocalipse capítulo 1, versículo 12. Todos nós somos conhecedores desta passagem bíblica e sabemos que João, quando ele teve a revelação de tudo aquilo que iria acontecer, ele estava exilado na ilha chamada Patmos, sendo escravizado com aproximadamente 60 anos, 80, não sabemos a data provável da sua idade, o momento que foi. Mas esta passagem bíblica alimenta muito a nossa alma, pois fala-nos de uma experiência que o apóstolo teve em um momento triste da sua vida, onde ele estava sendo escravizado, sendo pisoteado pelo destino da sua história, e Deus decidiu interromper este estágio da sua vida, lhe revelando todo o destino da história da igreja, todo o destino dos salvos, como também do ímpio, de Satanás e seus demônios, da besta, do falso profeta e do anticristo. E este versículo que nós lemos fala muito comigo, e eu gostaria de compartilhar com você algo que o Senhor ministrou no meu coração baseado nesta palavra. Primeira observação que nós devemos fazer é quando João diz: virei para ver quem falava comigo. Há uma indagação que deve ser feita, porque João foi alguém escolhido por Cristo. João caminhou com Cristo quando Cristo ainda estava na terra. João pisou nesta terra com Cristo. João participou de boa parte do ministério de Jesus Cristo. João foi aquele que deitava no peito de Jesus para ouvir a sua doce voz. Então, nos faz entender que João ele tinha uma intimidade muito grande com Jesus. Porém, quando ele está na ilha de Patmos, provavelmente cansado, ele não entende o que estava acontecendo, porque de repente o próprio Cristo vai se revelar, e quando ele percebe o estágio da revelação que ele está envolvido, ele não consegue discernir quem falava com ele. É por isso que o texto nos diz: e virei para ver quem falava comigo. Até aquele presente momento, João não sabia quem estava falando com ele. João não entendia quem estava lhe revelando. Lógico, numa ótica carnal, nós não compreendemos, mas em uma visão espiritual, nós conseguimos entender, nós conseguimos perceber a dimensão desta revelação que João está tendo da parte do próprio Cristo, o seu amado. Por que é que João vai virar para ver quem estava falando com ele? É porque quando Cristo caminhou com João na terra, quando Cristo chamou João, Cristo, a sua voz era como de um cordeiro. As suas palavras eram mansas como de um cordeiro. Cristo, quando ele estava na terra, ele era como uma ovelha muda sendo levado ao matadouro. Cristo não era ainda o leão da tribo de Judá que estava para rugir. Ele era a ovelha, o cordeiro que foi enviado pelo Pai, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então é por isso que João ele vira para ver quem estava falando com ele. O próprio Apocalipse capítulo 1 vai nos dizer que a sua voz é como de trombeta. Quando Cristo agora está junto ao Pai, quando Cristo agora está ressurreto em glória,
revestido de majestade, domínio e poder. João não consegue entender quem está falando com ele, porque a sua voz agora não é como de um cordeiro, a sua voz é como de um leão que está rugindo, um leão que está dominando a história de João na ilha chamada Patmos. É por isso que ele vira para ver quem está falando com ele. A segunda observação, João ele vê 7 castiçais de ouro puro batido. E estes castiçais é uma representação da igreja do Senhor. 7 braços, conhecido como candelabro ou menorá. Um instrumento que ficava no santo lugar, tinha 7 lâmpadas. E na altura das lâmpadas havia ali um recipiente onde se colocava azeite. Depois ateava o fogo para que iluminasse o santo lugar. E a igreja, como diz o próprio livro de Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia é representada por este castiçal, por este candelabro. E há um detalhe a ser observado, porque este castiçal, este candelabro, ele tem 7 braços, porém há um braço no meio, há um pedestal no meio, melhor dizendo, um pedestal de sustentação. Este pedestal do meio, ele é a base dos demais braços. Então o pedestal ele não tomba, ele não cai. O candelabro ele não fica pendendo para um lado. Ele fica reto em qualquer ambiente que ele é colocado. Cristo é a base de sustentação da igreja. É por isso que posteriormente João ele vê o Filho do Homem no meio dos 7 castiçais. O texto nos diz: e no meio dos 7 castiçais eu vi um semelhante ao Filho do Homem. João está dizendo, Cristo, o Filho do Homem, ele caminha no meio da igreja. Além dele ser a base da igreja, o sustentáculo da igreja, o alicerce da igreja, a pedra angular, a pedra principal, rejeitada pelos homens, ele caminha no meio da igreja. Ele é a sustentação da igreja, ele é a força da igreja, ele é o refrigério da igreja, ele é a base da igreja. É por isso que nós balançamos de um lado para o outro, mas a nossa vida sendo firmada em Cristo, nada pode nos abalar. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Cristo é a luz que ilumina a nossa escuridão. Cristo é a fonte de vida, de sustento. Cristo é alimento para a nossa alma. Que Deus possa te abençoar com esta palavra. Que Deus possa te sustentar dia após dia. Se você é igreja, se você é a noiva de Cristo, entenda que Cristo é a base da sua vida. Tudo que você precisa, você encontra nele. O vazio da sua alma é do tamanho de Deus. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.